24 de maio de 2005. Isabel Cristina Isidoro, 17 anos, aceita a boleia do vizinho. Um homem respeitável, cabo da GNR, conhecido desde que ela nasceu. 20 minutos depois, ele estrangula-a com as próprias mãos num pinhal isolado. Envolve o corpo num saco de serapilheira, amarra com fio de nylon, ata uma viga de cimento de 14 quilos e atira-a ao mar. Isabel estava viva quando entrou na água. A autópsia confirmou. Morreu afogada, a lutar contra as cordas enquanto o oceano lhe enchia os pulmões. O homem que a matou voltou para casa, tomou banho, jantou com a mulher e no dia seguinte ajudou a família de Isabel nas buscas. Deu boleia ao pai da rapariga, disse-lhe para não desistir, que ela devia estar em França. António Luís Costa não era um estranho, era o vizinho, o guarda, o homem de Deus. E durante um ano matou 3 raparigas em Santa Combadão sem que ninguém suspeitasse. Porque em vilas pequenas, monstros não existem. E quando existem, vivem ao lado. Bem-vindos ao Arquivo Criminal. Santa Combadão, distrito de Viseu. 12 mil habitantes. O tipo de cidade onde toda a gente conhece toda a gente. Onde os crimes são assaltos a garagens ou discussões de trânsito. Não homicídios, muito menos assassinos em série. António Luís Costa nasceu ali em 1953. Cresceu ali. Fez ali a sua vida, entrou para a Guarda Nacional Republicana e serviu durante 25 anos como cabo em Santa Combadão. O mesmo posto, a mesma vila, durante um quarto de século. Era um homem exemplar, prestável, religioso. Participava em peregrinações a Fátima, ajudava peregrinos na estrada. Era dinamizador da Casa do Benfica local. Chegou a ser condutor do comandante da GNR de Viseu. Quando se reformou em abril de 2005, os colegas consideravam-no um profissional e cidadão de referência. Tinha uma casa em Cabecinha de Rei, uma freguesia de Santa Combadão, uma moradia com jardim, bem cuidada, organizada, meticulosa, e tinha um apartamento de férias em Tavarede, na Figueira da Foz, um Fiat Punto Branco, uma vida estável, uma reputação irrepreensível. Mas um mês depois de se reformar, António Costa cometeu o primeiro homicídio e descobriu que gostava. 24 de maio de 2005. Meio-dia, Isabel Cristina Isidoro sai de casa. 17 anos, filha de uma família humilde de Cabecinha de Rei. 4 irmãos, pais que trabalham no campo, uma rapariga normal, discreta, sem problemas. António Costa passa de carro, vê a vizinha que conhece desde criança, para, oferece boleia e Isabel aceita. Entra no Fiat Punto Branco, não desconfia. É o Cabo Costa, o guarda da GNR, o homem que os pais cumprimentam na rua. No caminho, segundo a versão que Costa mais tarde daria à polícia, ele pergunta quando é que Isabel lhe vai pagar os 25 euros que lhe emprestou no dia anterior. E Isabel oferece sexo para saldar a dívida. A polícia nunca acreditou nesta versão, mas foi a que Costa manteve. Ele conduz até um pinhal isolado. Segundo ele, têm relações sexuais. E no final, Isabel ameaça fazer queixa à GNR, dizer que ele a violou. E António Costa perde o controle, estrangula-a com as mãos, sente o pescoço dela a ceder, o corpo a deixar de resistir. E quando pensa que está morta, mete-a no carro, conduz até ao apartamento na Figueira da Foz, vai buscar sacos de serapilheira, fio de nylon e uma viga de cimento de 14 quilos que tinha guardada, embrulha do corpo, amarra, ata a viga para garantir que afunda e atira Isabel ao Oceano Atlântico. Mas Isabel não estava morta, estava inconsciente. E quando a água gelada lhe tocou o rosto, acordou, lutou contra as cordas, tentou respirar, engoliu água salgada e afogou-se sozinha, no escuro, no fundo do mar. Uma semana depois, a 31 de maio, o corpo deu à costa na praia do Cabedelo, Figueira da Foz. Ainda dentro do saco, em mau estado, não foi identificado. Foi sepultado no cemitério da Figueira da Foz, na zona dos desconhecidos. A família de Isabel nunca reportou o desaparecimento. Pensaram que ela tinha ido para a França, como outros jovens da vila faziam. Não imaginavam que o vizinho a tinha matado. E o vizinho deu boleia ao pai, ajudou nas buscas, fingiu preocupação. António Costa voltou à sua vida normal. Mas algo tinha mudado. Ele tinha gostado do poder, do controlo, da sensação de tirar uma vida. E 6 meses depois voltou a matar. 14 de outubro de 2005. Mariana Gonçalves Lourenço, 18 anos, órfã de pai, vivia com os tios em Catraia de Cima.
perto de Cabecinha de Rei. Amiga de Joana Oliveira, prima de Isabel Isidoro, mais uma rapariga da zona, mais uma vizinha. António Costa aborda-a na rua. Usa uma desculpa, quer mostrar-lhe uma coisa num barracão que tem, precisa da opinião dela. Mariana, confiante, acompanha-o, conhece-o, é o Cabo Costa, o homem da GNR. Não há razão para desconfiar. Seguem a pé pela estrada principal, depois tomam um caminho de terra batida, até um barracão isolado, e ali Costa pede-lhe um beijo. Mariana recusa, empurra-o, ameaça contar aos tios, à GNR. António Costa estrangula-a, deixa o corpo no barracão, vai a casa buscar o carro, regressa com sacos de serapilheira e fio de nylon, ensaca Mariana. Amarra, desta vez decide não atirar ao mar. Acredita que a água doce torna o corpo mais difícil de encontrar. Conduz até ao IP3, em direção a Coimbra, para junto à confluência da Ribeira de Mortágua com o rio Mondego. Por baixo da ponte, águas profundas, escuras, e atira o corpo. Mariana afunda. O corpo permanece submerso durante 8 meses. A 1 de junho de 2006, aparecem partes do cadáver junto à grelha de entrada do túnel de acesso às turbinas da mini hídrica da zona. Torso, braços. A 28 de junho aparecem as pernas. O corpo estava mutilado, não por Costa, mas pela água, pela decomposição, pelas turbinas. A família de Mariana não professava a religião católica. Quando o corpo foi finalmente identificado e devolvido, não houve missa, apenas uma cerimónia breve no cemitério de Santa Combadão. E António Costa, mais uma vez, fingiu choque, lamentou. Ofereceu condolências, mas ele já tinha escolhido a terceira vítima. 8 de maio de 2006, Joana Margarida Marques de Oliveira, 17 anos, nascida a 28 de dezembro de 1988. Prima de Isabel, amiga de Mariana, vizinha de António Costa. Em fevereiro, Costa tinha pedido a opinião de Joana sobre um pormenor do jardim. Ela ajudou, simpática, educada, sem saber que ele já a havia como presa. 8 de maio, meio-dia. Joana sai da escola secundária de Santa Combadão, 20 minutos a pé até casa. Um caminho que fazia todos os dias. Passa em frente à casa de Costa. A mulher dele está no trabalho. Ele está sozinho. E quando vê Joana, mete conversa. Tal como com Mariana, usa a desculpa do barracão. Tem de lhe mostrar uma coisa. Joana, confiante, acompanha-o. Seguem a pé, estrada principal. Caminho de terra batida. Barracão. Mas desta vez, Costa não consegue esperar. Logo no trajeto, pede-lhe um beijo. Joana recusa, empurra-o com repulsa. Ameaça contar aos pais. E Costa ataca. Mas Joana luta. Atira-lhe a mala da escola à cara. Com força. Arranha-lhe os braços. Arranha-lhe o pescoço. Resiste. Grita. Debate-se. Costa é mais forte, mais pesado. Estrangula-a. Mas desta vez fica marcado. Arranhadelas visíveis. Sinais de luta. Ele sabe que está a perder o controle. Deixa o corpo. Vai buscar sacos e cordas. Ensaca Joana. Conduz até à barragem da Agueira. Escolhe uma zona sob uma ponte e atira o corpo. Mas Joana era diferente. Tinha família que a procurou, que espalhou cartazes, que alertou as autoridades, que pressionou. E quando a polícia judiciária começou a juntar os pontos, 3 jovens, mesma idade, mesma zona, desaparecidas em menos de um ano, a hipótese surgiu: serial killer. A PJ de Coimbra assumiu a investigação. Ouviram vizinhos, familiares, amigos e surgiu um nome recorrente: António Costa, o cabo reformado, o vizinho prestável, o homem que ajudava toda a gente. 22 de junho de 2006, buscas à casa de Costa em Cabecinha de Rei, o apartamento em Tavarede, a viatura. Na bagageira do Fiat Punto Branco, encontram sangue. A ADN é de Joana Oliveira. Encontram sacos de serapilheira compatíveis com os recuperados dos cadáveres. Fio de nylon, provas, evidências, padrão. 24 de junho, António Luís Costa é detido pela Polícia Judiciária. Interrogado, confessa, detalha os crimes, indica os locais exatos. Colabora na reconstituição, leva os inspectores aos pinais, aos caminhos, explica como matou, como ensacou, como despejou os corpos. E perante o juiz de instrução, repete a confissão. Oficialmente. Gravada, mas depois retrata-se, alega ter sido coagido pela PJ, acusa o tio de Mariana Lourenço dos crimes, diz que foi forçado a confessar. A PJ refuta e revela o trunfo, escutas telefónicas. O telefone de Costa estava sob vigilância e numa conversa com a própria família, ele confessou tudo. A gravação é cristalina. António Costa fica sem defesa.
4 de julho de 2007. Tribunal Judicial da Figueira da Foz. Sob fortes medidas de segurança, Santa Combadão para acompanhar o julgamento. O comércio fecha. 1000 pessoas dividem-se entre o interior e o adro da igreja para o funeral de Isabel. É somada da vala dos desconhecidos. Costa é acusado de 3 homicídios qualificados, 3 crimes de dissimulação de corpo, um crime de profanação de corpo, porque despiu um cadáver, 2 crimes de tentativa de coacção sexual e um crime de denúncia caluniosa por acusar falsamente o tio de Mariana. Durante o julgamento, Costa permanece em silêncio, exceto na primeira e na última sessão. Alega inocência, diz que foi coagido, mas as provas são esmagadoras. O Ministério Público pede 25 anos, a pena máxima em Portugal, e declara publicamente: só não pedimos mais porque a lei não permite. 2 exames psiquiátricos concluem. Costa é são, sabe o que fez, pode ser julgado. A defesa tenta argumentar insanidade. Falha. 31 de julho de 2007. O tribunal considera António Costa culpado de todos os crimes, excepto da dissimulação do corpo de Isabel, porque ela ainda estava viva quando foi atirada ao mar. Sentença: 64 anos e meio de prisão, reduzidos para 25 anos, o máximo legal em Portugal. O caso gerou críticas ferozes, protestos, pedidos de revisão da lei, mas 25 anos é o limite, e Costa sabe-o. António Luís Costa cumpre pena no estabelecimento prisional de Évora. Em maio de 2021, aos 68 anos, teve a primeira saída precária, 3 dias, numa casa de recolhimento em Évora, longe de Santa Combadão. Saiu da cadeia de Sorriso, bem cuidado. Não respondeu a perguntas. Voltou 3 dias depois. Foi condenado a pagar 150 mil euros de indemnização à família de Joana. A família recebeu 12%, 18 mil euros. Costa nunca pagou o resto. Em 2031, terá direito a pedir liberdade condicional. Terá 78 anos. Se for libertado, pode voltar a Santa Combadão. Nada o impede legalmente. As famílias vivem com medo, com revolta e com uma pergunta que nunca terá resposta. Como é que um homem que durante 50 anos teve uma vida normal se transformou numa máquina de matar? António Costa gostou de matar. A PJ acredita que teria continuado, mas foi preso antes de atacar novamente. Santa Combadão nunca mais foi a mesma. O monstro não era um estranho, era o vizinho, o guarda, o homem de Deus. E isso quebrou algo fundamental, a confiança. Diz-me, quando o mal vive ao teu lado durante 25 anos, sem que ninguém desconfie, será que alguma vez conhecemos verdadeiramente alguém? Ou será que os monstros são apenas pessoas que ainda não mostraram o que são? Se este relato o chocou, subscreva o canal Arquivo Criminal. Ative o sino para não perder nenhuma investigação. Deixe o seu like. É o seu apoio que nos permite continuar a expor a verdade. E diga nos comentários, acha que António Costa deveria voltar a caminhar livremente em 2031? O seu contributo é fundamental. Obrigado por assistir e até à próxima.